Olá pessoal, como vai? Eu sou o engenheiro Tiago Pinto e eu ajudo arquitetos e engenheiros civis a lucrarem R$ 30.000 mensais com obras industriais e comerciais. Bom, e o tema da nossa aula de hoje é: eu não entendo nada, Tiago, de construções metálicas, eu não entendo nada de solda. Mesmo assim, eu posso abrir uma empresa nesse ramo? Bom, como eu disse para vocês já em diversas aulas, aqui eu vou passar o conteúdo para vocês, eu vou passar a jornada, né, o caminho para vocês atingirem sucesso nesse ramo e vou mostrar para vocês que é possível, que mesmo que você não entenda nada de solda, não faça ideia do que seja um eletrodo, não faça ideia de que caramba seja um trafo de solda, um transformador de solda, o que é uma inversora, né, o que é solda MI, o que é solda TIG, o que é solda elétrica, o que é eletrodo, o que é arame de solda, o que é mistura, argônio, enfim, o que é disco de corte, disco de acabamento, disco flap, pórtico, treliça, tesoura, enfim, não entenda nada e não saiba o que significa cada uma dessa salada, desse fantástico mercado. Bom, então fica aqui comigo que eu vou demonstrar para vocês, porque até eu consegui e eu nunca tinha, igual eu comentei já, eu não sabia qual era o parafuso que usava, né, para parafusar a telha quando eu vi a minha primeira obra. E tá tudo bem, né? O que a gente tem que ter em foco é nós temos sim que colocar o pé no mar, que a gente tem que empreender e o resto tudo será acrescentado, já como diz a Bíblia. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que vale mais a gente entender? Né? O que vale mais a gente ter domínio? Saber soldar, ser um exímio profissional ali da solda, entender muito bem sobre isso, ou então saber como gerir uma empresa de construção. Né? Então, o que a gente tem que ter em mente? O nosso foco aqui é entender o nosso modelo de negócio, ser um grande empresário do ramo, né? Saber vender, saber captar, saber controlar a qualidade dos nossos produtos, saber comunicar de forma assertiva aos nossos funcionários e liderarem, né, liderar na nossa equipe de forma com que esse produto, né, com que a nossa construção saia com uma qualidade exemplar. Então, assim, né, acima de tudo, a gente não precisa dominar tudo, a gente não precisa e nem deve querer entender de todos os assuntos. E mesmo que pareça um bicho de sete cabeças, né, naturalmente, ao longo do desenvolvimento da empresa, você vai entender. Até eu, né, eu já tive algumas situações lá, peguei a máquina de solda, peguei a máquina MIG, fiz alguns pontos de solda, vi que era bastante difícil, né, mas realmente eu tenho lá profissionais que me ajudam, que cooperam, que estão no meu dia a dia, que são melhores do que eu nas suas habilidades, né? Então, o nosso papel aqui é ser um grande maestro, é arquitetar a nossa empresa de forma que ela tenha sucesso, de forma que ela seja bem vista no mercado, de forma que ela seja lembrada pelos nossos clientes, pelos nossos fornecedores, pelos nossos parceiros, né? Então vamos lá, né? A gente vai começar lá do zero, Tiago. Eu sou recém-formado, né? Talvez eu tive essa disciplina só na faculdade, mas de uma maneira bastante teórica. Talvez foi abordado muito pouco sobre solda, sobre produção de pré-moldados. Enfim, mesmo que você não saiba nada, né? Eu vou te mostrar aqui, vou mostrar nas minhas redes sociais, no meu YouTube, no nosso curso Obras 30K, onde eu ensino você a sair do zero, a vender a sua primeira obra e ter sucesso empresarial. Então se inscreva lá no link que está na minha bio ou está aqui embaixo no nosso canal do YouTube. E fique atento para quando terá a próxima oportunidade de você ingressar no nosso curso, né? Então, mesmo que a gente não entenda nada deste mercado, mesmo que tudo isso parece grego para mim, mesmo que uso o eletrodo 6013, o 046, da marca A, da marca B, qual tinta que eu uso para pintura, mesmo que na sua cabeça isso tudo parece ser muitas informações, né? O que eu quero que você entenda é que o seu foco deve ser sim na estruturação da sua empresa, para que ela tenha um processo comercial, um processo de gestão adequado, um processo de gestão, né, eficiente, e que você contrate e conte com profissionais e parceiros que vão ser o melhor
naquela situação, naquela área que você precisa. E você precisa daí, a partir disso, gerenciar cada etapa da construção, cada etapa da realização desse projeto, dessa obra, sem necessariamente precisar ser o especialista em cada lugar. Afinal, o que nós temos que entender, e por muitas vezes não é da nossa natureza técnica, mas o adequado é que nós sejamos bons com pessoas, que nós sejamos bons com liderança, né? E deixar para que essas pessoas, a ideia é que a gente contrate pessoas melhores do que nós em cada área, em cada ramo, seja como fornecedor, seja como nosso profissional, nosso colaborador, certo? Então, por exemplo, Tiago, eu vou vender minha primeira obra e eu não sei, eu não entendo, eu não sei como vistoriar, como fazer um processo de solda adequado. Primeiro, a gente vai trazer aqui dentro dos nossos conteúdos, te explicando como isso deve ser acompanhado, como isso deve ser verificado. Segundo, né, nas suas primeiras obras, você pode, por exemplo, trabalhar com algumas estratégias, terceirizar algumas etapas, né, ou buscar algum profissional para sua empresa e trazer aquele know-how dele para dentro da sua empresa, né, naturalmente no momento adequado, no momento certo, sem trazer risco para a saúde do seu negócio, né, sempre de uma maneira com muito planejamento, com uma maneira adequada para que isso aconteça de uma maneira sólida, de uma maneira eficiente, certo? Então, pense comigo, né? Eu quero iniciar minha empresa, eu já tomei a decisão, eu vou para cima e eu vou fazer, né? Mas eu acredito que eu preciso entender de ponta a ponta sobre cada processo. Eu te digo que não precisa ser assim, né? Você precisa entender e se dedicar no core da sua empresa, naquilo que realmente faça sentido para você e também esteja alinhados com as suas habilidades, né? Por exemplo, eu gosto bastante do processo gerencial, do processo de gestão e do processo comercial de uma empresa, né? Então eu conto com alguns parceiros, alguns colegas que fazem toda a parte de dimensionamento e projeto estrutural para as minhas obras, né? E tá tudo bem, né? Você não precisa dominar tudo, mas você precisa ter em mente, precisa ter a clareza em mente de quando é uma coisa que você pode e deve delegar, né? E quando é uma coisa que é estratégico para você e você gosta de fazer e tem produtividade, aquilo é importante dentro da sua empresa. Então, quais são os passos que você, né, deve fazer para começar a sua empresa, mesmo que você nunca tenha tido nenhum tipo de contato com solda, né? Mesmo que você não conheça a produção e a instalação desses artefatos pré-moldados? Mente aberta e para cima, visitar, né? Por exemplo, você visita alguns parceiros, fabricantes de estrutura metálica na sua região, se apresenta como profissional de construção, como engenheiro e arquiteto, e fala que tem interesse de trabalhar com ele, de executar alguns tipos de obra e comece ali alguma conversa, né? E comece a elencar possíveis parceiros para suas primeiras obras, né? E assim, tanto ele vai se sentir muito feliz, né, em ter mais um cliente ali, um potencial cliente, né, para estar trabalhando com ele nas suas atividades e serviços, quanto vai te trazer algumas informações já valiosas. Então você pode focar na sua gestão da sua obra, focar ali no que realmente importa no primeiro momento, começar de uma maneira mais enxuta, de uma maneira mais assertiva, né? E garantir que cada etapa da execução seja executada por um especialista naquele assunto, né? Por exemplo, na hora de fazer a fabricação dos pré-moldados, trazer ali os armadores, os profissionais já qualificados para aquele setor, na hora de fazer a concretagem, né? Por exemplo, aqui eu opto e eu acho bem interessante que a produção, né, do concreto seja feito por uma concreteira, seja feito por uma empresa já que é especializada naquilo, já gastou muito tempo, né, e processo enfim, teve todo um desenvolvimento tecnológico buscando o melhor traço para o concreto, o melhor traço para aquela sua aplicação de pré-moldado. Na hora de executar, pedreiros ali, profissionais que já têm experiência com isso. E depois, na hora de executar a sua obra, você vai contar lá com um mestre de obra que já tem uma boa experiência em fazer gabarito, que já executou esses tipos de obra,
né? Então, assim, você tem você ganha em agilidade, você ganha, na prática, você ganha em errar menos, né? Por mais que você, inicialmente, talvez conseguiria, né, ou conseguisse um lucro maior, né, tentando fazer você mesmo todas as etapas, eu te garanto que essa é uma maneira mais assertiva para que você evite bater com a cabeça no chão, bater com a cabeça no muro e errar muitas vezes alguma coisa que pode te custar caro, que pode fazer você perder tempo, ou às vezes pode até atrapalhar esse início seu, né? Então, o que a gente tem que ter em mente, como qualquer início, como para mim começar um negócio do zero, não vai ser fácil. Mas é importante que eu tenha estratégia e inteligência, que assim como você está aqui, que eu aprenda ali com quem já fez, né? Com quem já passou, por quem já percorreu esse caminho, né? Esteja disposto, de mente aberta, para fazer o melhor, né? Afinal, por esse preço pago, o sucesso vai vir, né? E depois, a partir do momento que você já tem, por exemplo, já executou a primeira, a segunda, aí você já tem, né, um portfólio de obras executadas, já tem uma certa carteira de clientes, aí você consegue, por exemplo, estruturar, as primeiras obras eu terceirizei a mão de obra de execução da estrutura metálica. Agora eu estou com uma equipe própria, isso tem as suas vantagens também. Você tem maior controle sobre o tempo dele, sobre a produtividade, o que ele vai executar ou deixar de executar naquele dia, né? Ou então as suas frentes de serviço. Enfim, você consegue sim ter na sua equipe própria, né, uma gestão mais eficiente, né? Mas você tem que lembrar e ter em mente que não necessariamente eu preciso ter uma equipe própria para iniciar esse tipo de obra, né? Para eu iniciar ali as minhas obras, certo? Né? Você acha hoje, por exemplo, né, que donos de grandes construtoras, como a Odebrecht, você imagina que ele saiba ou ele fique operando lá a patrola, a reta escavadeira no dia a dia dele? É óbvio que não. Né? Uma pessoa que está nesse nível, ele já está numa posição muito mais estratégica do que o operacional. Naturalmente, quando nós estamos iniciando, a gente tem que chupar cana e ir lá e cabecear e tá na cara do gol, né? Mas conforme a empresa cresce, é importante que você tenha essa visão estratégica, né? Afinal, a empresa cresce com o olho do dono. O importante é sim que você seja o dono, né? Mas cada momento, a empresa ali iniciando, vai ter o seu momento adequado, certo? Então, eu percebi, quando eu estava começando a minha carreira, que eu precisava sim ter uma visão mais estratégica, uma visão mais macro, para que a minha empresa tivesse crescimento, para que eu frequentasse os lugares onde eu tivesse um network mais adequado, conseguisse contratar um vendedor que já tivesse uma carteira, e hoje as coisas acontecerem de uma forma mais automática. Então, assim, a você que está ali iniciando a sua carreira e de repente não parece fazer sentido, aquele dia a dia sufocado, seu dia que parece que você mal consegue dormir, que você tem uma rotina exaustiva, eu te garanto que o primeiro passo é você olhar para fora, você entender o que você pode fazer de diferente para que os seus resultados sejam diferentes. Quais são os caminhos e decisões que você precisa tomar hoje, para que você precisa começar a executar hoje, para que você alcance um resultado diferente, né? Então, o primeiro passo é tem essa mentalidade diferente, né? Esteja ao lado de boas pessoas, pessoas que já alcançaram os resultados que você quer alcançar. Acompanhe os conteúdos daqueles que você sabe que já trilharam o caminho que você quer trilhar, né? Você precisa sim entender da execução de obra, você precisa sim entender da qualidade de solda, da qualidade da fabricação de pré-moldado, qualidade da montagem desses pré-moldados e execução da sua obra, né? Agora você precisa entender que o que faz sentido para você profissionalmente, né? O que faz sentido para você enquanto gestor da sua empresa. E com certeza o sucesso vem para aqueles que percorrem, para aqueles que batalham, para aqueles que buscam e vão atrás, né? Então a maneira mais assertiva é que você inicie sim sabendo onde você quer chegar, né? Eu vou citar o meu próprio exemplo, como eu citei aqui já e falei diversas vezes. Naturalmente, quando eu vendi a minha primeira obra, eu fiz uma transição de ramo, né? Eu vinha
ali do setor de construção civil mais tradicional, trabalhando numa concreteira, e eu vislumbrei, eu queria trabalhar, eu queria ter a minha própria construtora, eu queria empreender no ramo, e de primeiro momento eu imaginei, bom, vou trabalhar com pré-moldados, né? Já estou ali há mais de 10 anos produzindo concreto, né? Mas aí ao conversar com os meus primeiros clientes, os primeiros potenciais clientes, eu identifiquei que eu precisaria executar o barracão de uma forma completa, vender os pré-moldados, vender a estrutura metálica, né? E nesse momento eu precisei tomar uma decisão que para mim foi simples, né? Eu preciso então entender um pouco, buscar algumas pessoas que possam me explicar para que eu consiga realizar a primeira venda. E a partir da primeira venda, eu consegui montar a minha equipe. E hoje eu já tenho aí dezenas de metros quadrados executados, já são mais de 3 anos na construtora, né? E hoje eu tenho total domínio, total experiência e expertise naquilo que eu me propus a fazer, né? Naquilo que eu me propus a executar, né? Então esse é um caminho que ele é construído de uma maneira simples, mas extremamente focado, extremamente sabendo onde eu queria chegar, né? Então é fundamental a gente ter na nossa ideia e não ser aquele profissional que quer fazer de tudo e não faz uma coisa adequada, uma coisa que gere resultados de uma forma mais assertiva, certo? Bom, gente, então aqui a gente teve hoje, a gente conversou um pouquinho sobre até onde eu preciso entender, até onde eu preciso entender dos processos, o processo de cada construção, para que eu execute a minha obra com uma eficiência, para que eu construa uma obra com a minha eficiência. E se você quiser acompanhar mais esses conteúdos, se inscreva aqui no meu canal, nas nossas redes sociais, e se inscreva no link que está aqui embaixo, no link da bio, para a nossa jornada Obras 30K, onde eu demonstro como você, profissional como eu, pode sair do zero e atingir um lucro de R$ 30 mil com esse estilo de obra. Um grande abraço e até a próxima.